Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um GabiCast e hoje eu tenho a alegria de estar fazendo esse podcast, essa pod live, porque ela está fazendo também uma live ao vivo aqui. Pela primeira vez a gente está fazendo isso ao mesmo tempo com uma mulher que Deus conectou minha vida desde março desse ano, porque ela junto comigo e mais outras 31 mulheres escrevemos o livro Juntas Somos Mais Fortes. Foi a minha primeira experiência dela. E Deus gerou algo tão grande entre nós lá que eu a convidei para estar na nossa conferência de mulheres. Você vai estar vendo esse podcast e a conferência de mulheres já vai ter passado. E ela é uma das autoridades, das palestrantes que está aqui nesse final de semana, trazendo tudo que Deus tem ministrado ao coração dela. E eu vou deixar ela se apresentar porque a gente vai seguir com esse podcast com coisas que ela não vai ter tempo de falar lá. Mas a gente vai estar trocando um pouquinho dessa vida, dessas experiências, do que Deus tem feito na vida dela. Então, vou deixar ela se apresentar aqui, olhando para aquela câmera ali. A Gabi vai me ajudar, gente, tá? Ela vai me conduzir se eu vou esquecendo aqui. Ô, Gabi, primeiro, né, eu quero agradecer a Deus, porque Ele só conecta, né? Nem é pessoas, mas é o propósito, como a gente fala. Então, eu sou muito grata a Ele por ter nos conectado. E quero agradecer a você pelo convite, pela confiança, né, de me trazer até aqui. Eu tô muito feliz. Já tô sendo muito mimada, muito cuidada, tô amando. Fui super bem recepcionada. E tô feliz da gente poder estar aqui, né? Como a gente já falou, não bolamos nada, né? Não combinamos nada. A gente tá aqui realmente para bater um papo. E quem estiver vendo, eu creio, né, que Deus vai colocar aqui, Ele está aqui já, né, Espírito Santo já está aqui e Ele vai trazer, né, a nós, vai deixar esse fluir e que a gente possa levar a melhor mensagem. Então, muito obrigada por estar aqui. E eu me chamo Josi, né, Josiane Seller, eu sou lá do Sul, nós estávamos até o aqui sotaque, né, o sotaque não já vai negar, não né? vai negar. A gente estava até comentando aqui já, atualmente eu estou morando em Gramado, Rio Grande do Sul. E sou de Santa Catarina, estava morando em Pato Branco, no Paraná. Agora o Senhor mandou eu ficar uma temporada no Rio Grande do Sul, que eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá. As coisas parecem que vai ficar um tempo lá bem legal. Trabalho como palestrante, né? Minha profissão mesmo é palestrar, é fazer eventos. Sou mentora de mulheres, trabalho com a parte do desenvolvimento pessoal, que é a inteligência emocional, e a parte espiritual, levando sim um pouco da minha experiência, né? O que eu conduzo dentro da mentoria é o que eu fiz para mudar, né, o meu estado atual quando eu passei pela maior dificuldade da minha vida. Então, eu hoje compartilho, né, o que eu fiz, o que faz sentido para mim. E Deus vai conectando as pessoas, os propósitos. Então, É lindo, né, gente? O sotaque dela, coisa mais linda. Mas, Josi, conta pra gente um pouquinho, né? Quem era a Josi antes, né? Da onde, como que veio, né, a tua profissão? Como que foi a tua infância? Como que você foi criada? Você tem irmãos? Como que é isso? Vamos fazer uma linha do tempo aí, até onde Bora. você chegou hoje, porque eu acho isso muito interessante, porque às vezes as pessoas, elas olham pra gente e olham para o estado atual ou para que a gente superou, mas elas não sabem, né, a nossa linha do tempo, a nossa história de vida. E muitas vezes as pessoas, elas não mudam porque elas ficam agarradas àquilo que ela não teve, a dor que ela passou, a história que ela passou. E a gente precisa de mais vozes que se pronunciam para dizer, olha só, não deixa ser definido pelo que você não teve, pela tua história, pelo teu trauma. Existe um novo para você. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aquilo que você acha que você pode contar. Até onde dá pra ir. Mas eu sou muito, Gabi, eu sou muito livro aberto. Eu falo até, muitas vezes, até além do que precisaria ou poderia, né? Mas a Josi, ela foi criada só pela mãe, né? Até conto um pouquinho no livro. Eu fui criada só pela minha mãe. Eu tenho 8 irmãos por parte de pai. 8 irmãos? 8. E 2 por parte de mãe, né? Então eu tenho 10 irmãos no total, ninguém acredita, gente, né? 10 irmãos. Tem alguns até que eu não conheço pessoalmente, assim, Deus irá abrir as portas para que isso aconteça. Então eu não fui criada pelo meu pai, só pela minha mãe. Minha mãe, amo ela, se a hora que ela vê aqui, né? Tô feliz ela me apoia muito. E Gabi, sempre foi uma infância muito difícil, né? Não foi uma infância fácil, muito alegre, minha mãe sempre deu o melhor que podia nos dar. Mas eu vi ela trabalhando muito para nos criar.
Vocês moravam aonde? Nós morávamos em Xanxerê, Santa Catarina. Ah, onde meu irmão tá morando. Olha essa coincidência, gente, meu Deus. E lá, Gabi, eu fui criada só com o meu irmão Juliano, né? E eu tenho uma irmã que é do casamento da minha mãe. Nasci, aos 17 anos eu já fui trabalhar com vendas, trabalhar em loja. Depois dos 17 eu sempre fui muito audaciosa, eu sempre fui muito ousada, eu sempre quis galgar coisas novas. Saí, fui trabalhar como representante comercial. Trabalhei 7 anos como representante comercial. E trabalho mesmo de rodar, de vender, de aprender, de crescer, de quebrar a cara, errar. Aí, como eu falei até na live que a gente fez, eu queria ter o meu negócio. E eu achava que era mais fácil, né? Não tinha essa experiência, porque na minha vida de família, eu nunca tive ninguém empreendedor, assim, que eu pudesse ter uma referência ali, né? De investir ou algo assim. E eu fui fazer micropigmentação, aí fui querer ser micropigmentadora. Aí trabalhava atendendo outras cidades junto com a representação. Então não tinha largado a representação. Aí trabalhava durante o dia com a representação, marcava os horários, trabalhava até 10, 11 horas da noite, meia-noite, com a parte da micropigmentação, junto. Mas eu trabalhei um curto período, 1 ano e meio, assim, com a micropigmentação em paralelo. E em 2018, foi quando, Gabi, eu terminei um relacionamento, e nesse relacionamento eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu vi que eu tinha alguma coisa que eu precisava aprender. Deus foi ali já começando a me moldar. E foi quando eu tive um primeiro contato com o desenvolvimento pessoal e com outro mundo, assim. Não era bem com o mundo espiritual. Sim. Porque eu estava um pouco afastada de Deus, assim. Eu não frequentava uma igreja, eu não entendia sobre a palavra, não lia, não orava diariamente, nada disso. Era uma pessoa de fé, era uma pessoa que tinha lá uma crença, mas não tinha esse contato. E olha só, eu achava, era como assim, eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre digo assim, não via maldade em nada, queria sempre fazer o bem pelas outras pessoas. Mas hoje eu tenho um entendimento que não é isso que Deus quer de nós, não quer que você seja a pessoa boazinha, né? E aí foi quando, Gabi, ali tendo esse relacionamento, e tive o primeiro contato ali, foi com constelação, umas coisas nesse sentido. E aí ali eu fui atrás do meu pai. Logo nesse período, foi 2018. Porque a constelação fala muito sobre isso, né? E aí foi onde falaram assim, olha, você tem que ir atrás do teu pai. E eu, como assim? Ó, gente, eu sendo vulnerável aqui, tá? Vou falar bem abertamente, assim, porque eu sou dessas. Sim, isso aí. E você vai ver, Gabi, na palestra, que lá eu falo muito sobre sobre nós somos todas iguais. Sim. Nós estamos todas aqui no mesmo nível. Isso aí. Né? E aí, Gabi, na constelação foi onde eu escutei isso. Eu falei, como assim? Meu orgulho falando alto. Não fui criada pelo meu pai, por que eu tenho que ir atrás dele agora? Né? E eu não queria, meu ego, meu orgulho não queria. E naquele período ali, o pai do meu irmão faleceu. E ali me veio um estalo. Tu tem que ir atrás do seu pai. Deixa orgulho, qualquer coisa, vai, mesmo tremilicando. Aí eu lembro que foi pelo Facebook que eu mandei mensagem pro meu pai. E o meu pai, assim, na hora também meio seco comigo, né? Não também muitos anos. Ele me respondeu, enfim, a gente foi pro WhatsApp, resumo da ópera toda pra encurtar a história, né? Em 15 dias, Gabi, meu pai ia passar pela minha cidade. A gente teve a sorte em poder se ver, sentar assim, chorar muito, se perdoar e eu entender a versão dele, ele me entender e ali eu começar um relacionamento com meu pai. E hoje meu pai é presente na minha vida todos os dias, né? Houve uma restauração, né? Ali começou uma restauração, um relacionamento com meu pai. Então por isso que eu gosto de dizer, para quem tá vendo essa gravação, são 5 anos, 5 para 6 anos. Foi em julho de 2018. Uma vida inteira sem, né? Uma vida inteira sem poder ter essa conexão em 5, 6 anos. E aí e o que eu tô querendo dizer é o processo, Gabi. Olha, são 5, 6 anos já, começou lá atrás, um primeiro passo. Muitas vezes as pessoas, elas querem começar um processo de cura e transformação e quer que em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, você mude o que você viveu 30 anos. Né? Então é um processo. Eu venho São até passos, hoje, né? Até hoje. E aí foi onde eu comecei esse relacionamento com meu pai. E daí eu conheci no final do ano uma multinacional.
trabalhava com a venda direta, né? Com vendas, marketing de relacionamento. Foram 2 anos nesse mercado também, com essa multinacional. Construí um time com 200 consultores, liderava esse time. E aí, em 2019, como nós trabalhávamos com viagem, com turismo, eu tive a oportunidade para fora do Brasil, né? Conheci 3 países, que foi o México, Estados Unidos, Europa, né? Então, andei ali e estava vivendo a melhor fase da minha vida. Aos meus olhos, aquela menina que nunca ninguém na família tinha ido para fora, né? Viajado para fora. Criada com dificuldade, né? Sim, e aquilo, quando as pessoas postavam de conhecer a Torre Eiffel, né? Ir para os Estados Unidos, para mim era longe, longe. E essa empresa, né? Esse momento da minha vida me proporcionou isso. Então, aos meus olhos, era a melhor fase da minha vida. E foi, tive muitas experiências. E o que eu vivo hoje foi ali que eu tive o primeiro contato. Só que, Gabi, aos meus olhos, dentro de mim, aquilo ali estava alimentando uma vaidade, um ego. Eu estava indo para um caminho que eu creio que não era o que Deus queria, né? Dentro do que eu via, né? Dentro de tudo que estava se abrindo de possibilidade para você, né? Sim, muito. Eu estava crescendo como empreendedora, eu estava crescendo como pessoa, então eu já liderava pessoas, eu já estava no mundo do desenvolvimento pessoal. Mas não era aquilo que Deus queria, tinha algo que eu precisava englobar, que era a espiritualidade. E aí aquela coisa, né? Ou é na dor ou é no amor que você vem para Jesus, que você vem para Deus. E aí foi quando eu tive minha maior, né, experiência de dificuldade mesmo, de dor, que foi o meu acidente. Então imagina, Gabi, 2019, fevereiro, Estados Unidos, Cancún ali, logo depois abril, maio eu vou para a Europa. E em novembro, eu vou para os Estados Unidos. Eu lembro que eu fui reconhecida para mais de 12 mil pessoas em palco, pelo que eu estava construindo no Brasil, sabe? Então, assim, para mim. Aos olhos dos homens, né? Como assim? Né? Uhum. Aos olhos dos homens, uau, né? Onde ela chegou, olha o que tá construindo. Aí os elogios, os tapinhas nas costas, as bajulações, né? Tudo. Porque as pessoas, elas querem estar perto de quem tá... Isso. E aí pensa, daí em novembro eu vou pra Europa, conheço Paris ali, assim, com pessoas incríveis, maravilhosas, assim, eu vivi muita coisa ali, bem legal. E aí foi quando eu chego, né, no Brasil, palestro em Floripa, volto pra Chapecó na época, e é onde eu sofro meu acidente. Então, em menos de 30 dias, eu, né, dentro do meu apartamento, não foi na rua, não foi em nenhum lugar. Eu, dentro do meu apartamento, onde eu tenho essa primeira, e eu falo, minha primeira experiência com Deus. Porque, Gabi, olha, sempre que eu falo sobre isso, eu lembro daquele momento. Que eu vou contar essa partezinha, então. Acho importante. Quando eu tô em casa, Deus ele é muito perfeito, porque eu chego da Europa, uma amiga morava comigo e ela estava saindo. Eu cheguei, não era para ela, era para ela estar lá ainda. Quando eu cheguei, não tinha mais nada dentro de casa. E eu me desesperei, porque muitas coisas que estavam dentro do apartamento eram dela. E eu tive que começar a comprar coisas novas para colocar. E naquele momento, tudo tendo que ser feito muito rápido. E dentro das condições também que se tinha, né? Aí eu comprei um varão de cortina novo que ia ser instalado na parede na sala, né? E esse varão, Gabi, ele tinha quase 5 metros. Então ele era grande mesmo. É um pé direito alto, né? Porque um pé direito alto, 5 metros. E nós compramos ele inteiro. Nós não compramos ele pela metade. E a gente trouxe ele para a sacada do apartamento pela própria sacada. E ele estava na sacada. E numa quarta-feira, nunca vou esquecer, no dia 5 de dezembro de 2019, às quase 3 horas da tarde, esse varão estava na sacada. E eu estava sozinha em casa. E naquele dia, o meu time de vendas ia fazer uma reunião e ia receber um monte de gente no meu apartamento. Então, eu quis organizar ali o espaço. E aí foi quando eu arrumei um balde, coloquei aquele balde na sala. E uns 5 minutinhos antes, uma colega minha me manda mensagem, fazia parte do meu time, a Carlinha. Ela me mandou uma mensagem: Josi, você tá em casa? Eu falei: tô. Dela, eu tô passando aí por frente, eu vou passar a te dar um oi.
Gabi, ela chegou no apartamento, eu já tava com o balde na sala. O varão tava atravessado na sacada. E como eu tava limpando, eu queria tirar, porque aquilo ia me incomodar. Então eu quis pegar o varão e levar lá pra trás de casa. Quando eu levo ele pra... Porque o apartamento era grande, eu queria levar ele pra trás. Quando essa minha amiga chegou, a gente trocou 2, 3 palavras. Eu tava até conversando com a minha mãe no celular. Inclusive, a gente tava passando por um problema. Eu lembro que eu larguei numa mesinha, assim, o celular e vou pra sacada. Quando eu vou pra sacada, eu pego o varão. E eu pego o varão exatamente assim. E a gente abre a janela e eu ia entregar o varão pra essa minha amiga. Quando eu pego o varão, eu batendo aqui, né? O André vai ficar maluco, eu aqui com o microfone, né? Ainda bem que ele é bom no que ele faz. Gabi, eu pego o varão com as 2 mãos, vou contornar pra fora pra trazer pra dentro. Eu esqueço que o varão tem quase 5 metros. E quando eu contorno ele pra fora, eu encosto no fio de alta tensão da rua. E quando eu encosto, eu levo o choque e o varão ele cai, né? Ele cai na sacada em cima de uma caminhonete. Eu tô sendo bem minuciosa, né? Mas eu não conto isso pra ninguém. Geralmente eu dou um resumo. Ele cai, eu perco 100% dos movimentos no meu braço. Cai a energia de 2 quadras inteiras. 2 quadras inteiras. Dá um estouro gigante, muito forte. E eu lembro naquele momento uma escuridão. Eu lembro que eu tô de pé. Dá 1 segundo, 2 segundos, eu lembro que tudo se apaga, eu lembro do escuro, então fica tudo preto. Quando eu abro meus olhos, eu não sinto meus braços, dói pra caramba, porque parece que ele atrofia. E eu olho, tem um monte de gente saindo das sacadas, um grito, a minha amiga olhando pra mim, sem entender, porque naquele momento eu ainda tava de pé. E eu olhei pra ela e eu disse assim, eu não acredito que eu fiz isso, eu não sinto os meus braços, eu dizia. E na minha cabeça, o que tocava no meu coração era assim, meu maior sonho sempre foi palestrar, né, pra muitas pessoas. Eu sempre falava, quem viveu aquele momento comigo sabia que eu dizia assim, eu me vejo palestrando pra 5, 10 mil pessoas, treinando muitas pessoas, sempre foi meu sonho. Eu lembro que naquele momento, quando eu não mexia meus braços, eu lembro que eu olhei para os meus braços e eu disse assim, acabou o meu sonho. Foi exatamente isso. Acabou o meu sonho. A primeira sensação que você teve foi isso? Sensação. A primeira. Uau. Ai, me emociona muito nessa. A gente tem, mas aqui todo mundo se emociona, porque a gente vai falando, né, de coisas tão mal sabia eu que, na verdade, ali estava sendo... Deus estava começando a construir o meu sonho. Porque ele estava acabando os seus. Verdadeiramente. Entende isso? Ali os seus estavam acabando. Para que os de Deus... Sabe que ontem à noite, antes de dormir, eu estava orando e eu estava escutando uma pregação da Camila Barros. Ela falou exatamente isso. Não é sobre os teus sonhos. É sobre o que o Deus tem para você. Ali os seus sonhos precisavam acabar. Nossa, eu nunca tinha feito essa analogia, não? Mas eu achava, assim, que minha vida ali tinha desmoronado. Então, eu tô falando de dezembro de 2019. E aí, eu lembro que a minha amiga não sabia o que fazer. Então, sabe aqueles 2 minutinhos que parece que foi uma eternidade? Tua vida inteira passa e você não... E aí eu lembro que eu comecei a ficar fraca, eu não sabia o que fazer. Ela não sabia o que fazer comigo, porque ao mesmo tempo que eu tava consciente, eu não... Enfim, Fala pro pessoal quantas descargas você recebeu no... Porque agora você já tá com uma nova informação, né? Porque o Uber hoje te deu uma nova informação. Tava eu vindo gente pro podcast e eu conversando com o Uber, e o Uber é eletricista. E ele me perguntando o que eu tava fazendo aqui. E aí eu falando e contei um pouquinho da minha história superficial. Ele falou bem assim... não, deixa eu te dizer, não sei o que, 11 mil volts. Eu falei, como assim 11 mil volts? Eu sempre falo 10 mil volts. Ele, não, é 11 mil volts. Eu falei, nossa, você acrescentou então 1? Ele, não, é 1000. Não é 1 a mais, não é de 10 para 11. Ele falou, são 1000 volts a mais. Então não é 10 mil volts. Então naquele momento eu encostei no varão com 11 mil volts. Então, entrou pelas minhas mãos, passou pelo meu corpo naquele momento, quando dá eletricidade, ele entrou, ele passou por todo o meu corpo, sendo meu pé. Eu tava com um mulezinho de couro, sabe aqueles mule que a gente usa, né?
O Gabi, ele fez um furo, exatamente assim, um furinho, como se fosse de um prego. Eu tenho fotos. Se der, eu vou colocar pra mostrar amanhã até na conferência, que eu nunca mostro. Um furo, tanto que estourou queimado ao redor do furinho. É inacreditável, né? Uma coisa dessa, assim, como o nosso corpo, ele é condutor. Hoje até o Uber tava falando, não, é que 90% do nosso corpo é água. E a água, ela é condutora. A água é condutora. Então, olha só a parte da história. Naquele momento, então, a gente se olha, 2, 3 segundos, e eu começo a ficar fraca. Aí eu começo a perder a consciência e eu me deito no chão. Então, eu dou 2, 3 passos para trás, tem a porta. E aí eu começo a me deitar no chão. Quando eu me deito no chão, o meu braço é extremamente caído. Eu tentava mexer, eu olhava pro braço, o braço não mexia. E aí eu deito no chão. Quando eu deito no chão e meu braço cai, o meu lado esquerdo é o primeiro que encosta. Quando ele encosta, ele dá o fio terra e pega fogo. E aí naquele momento ele pega fogo de chama, gente. Fogo mesmo. A minha amiga se apavora vendo aquela chama, começa a olhar para os lados. Mas você pegou o fogo porque como você estava com essa descarga elétrica no seu corpo? Ainda estava. Que é, né, formado por água. E a condutora, quando você bate no chão, você tem contato com isso. Foi isso? E aí estourou aqui. E até hoje, eu e o Uber estavam falando sobre isso. A hora que eu encosto, tipo, tinha saído no meu pé, mas do meu pé saiu pouco. Então, aquela eletricidade ainda estava gerando dentro no de meu você. corpo. Então, quando eu deitei, ele estourou. Então, saiu tudo por ali. Por isso que a minha maior cicatriz é nesse braço. Tanto que aqui foi queimadura de 3º grau, bem profunda. Onde, né, foi bem grande, assim. Onde estourou e pegou fogo. Então, estourou, pega o fogo. A minha amiga começa a olhar ao redor. Não tinha nada, porque não tinha nada na sala. Apavorada, porque estava começando a queimar meus cabelos. Então, queimou uma partezinha dos meus cabelos e ia pro meu rosto. E ela viu você pegando fogo. Aí, lembra do balde de água que eu tinha levado, cheio de química, né? Tinha de tudo ali dentro que eu ia limpar. Eu gosto de fazer umas faxinas. E eu olho para aquele balde, aí eu já tava perdendo 100% da consciência. Eu não conseguia mais respirar. Eu lembro que eu sentia muita sede. Eu não conseguia mais respirar. Eu tava perdendo a consciência. Quando eu olho pro balde, ela olha também. E eu só faço um sinal de positivo que ela poderia me jogar aquela água. Naquele momento, ela me jogou aquela água. Gabi, eu falo que Deus ele é perfeito porque a água ela é condutora. Naquele momento, foi a pior decisão dela me jogar água. Minha e dela, né? Ela me jogar aquela água foi a pior decisão. Só que eu não tinha mais eletricidade. Então foi o que me salvou. Os bombeiros falaram, a tua pior decisão foi a melhor, porque você salvou a vida dela. Se você não joga aquela água, provavelmente ela tinha queimado o rosto ou ela já poderia ter ido a óbito. Porque ela iria começar a queimar rosto e, enfim, não se sabe. Aí eu sou levada para o hospital, daí naquilo, pago fogo, tinha um enfermeiro passando pela rua, ela me jogou água e saiu correndo porta fora. Que dela não sabia mais o que fazer. Ela encontrou o enfermeiro na frente da porta. Ele falou, não, eu sou enfermeiro. Ele subiu e ele me manteve acordado até a hora dos bombeiros chegar. E eu lembro que ele dizia assim pra mim, ele queria saber meu nome, ele queria saber o nome da minha mãe, aquelas perguntas. Eu tinha vontade de mandar ele pra outro lugar. Pra não falar pra aquele. Porque eu não queria falar e eu pedia, me dá água, me dá água. E ele dizia, você não pode tomar água, você não pode tomar água. Mas fica aqui comigo, você não pode dormir. E eu lembro assim que doía, ardia o meu corpo inteiro, porque queimou minhas coxas, queimou barriga, queimou os braços. Na conferência eu vou mostrar as fotos, né? E eu lembro assim que era desesperador. Aí chegou o bombeiro e tudo, eles colocam a gente naquela... Eles quase me derrubaram descendo as escadas, porque no prédio eram só 3 andares, então não tinha... Nem tem como, né? Tu tem que descer por escada. Eu lembro que eles quase me derrubaram, ardia, meu braço doía. E você estava consciente? Consciente, eu vi tudo. Eu lembro de tudo. Eu lembro das minhas dores até os 10 dias depois dos primeiros banhos, assim.
Porque eu cheguei no hospital e eles me davam morfina e a morfina não adiantava. Eu lembro dos médicos falando assim, não tá adiantando, não tá adiantando. E eles se preocupavam com os meus órgãos, porque a minha queimadura foi toda de dentro para fora. E eles não podiam fazer nada com os órgãos, então eles não sabiam como é que tava os meus órgãos, enfim. Aí, Gabi, eles me deram morfina, nada adiantava. Eu lembro que o meu braço caía e eu ainda sentia dor. Até que eles deram algum remédio que era além da morfina, para poder parar. Eu creio que nesse processo todo foi mais uns 30, 40 minutos até eu parar de sentir dor. Aí quando eu parei de sentir dor, eles tapavam todo para a questão do aquecimento do corpo, algo assim. E aí foi chamada minha mãe e meu pai. Eu lembro que quando eu tava dentro da ambulância, eu dizia assim, não avise a minha mãe, por favor. Porque na minha cabeça, Gabi, era como se fosse assim, como que eu fui fazer isso? Eu vou matar minha mãe do coração. Eu comecei a me autoculpar. Como que eu fui fazer isso? Olha o que eu fui fazer. Melhor fase da minha vida. Né? Como que eu fui fazer isso? Mas também eu não sabia a dimensão do que tinha acontecido. Eu não tinha visto o meu corpo ainda. Mas você se sentia culpada por ter deixado isso acontecer, né? Totalmente. Você não olhava, foi um acidente. Não, eu fui desastrada, né? Porque a gente sempre pensa isso. Eu sou uma... né? Ai, eu era tão desligada pra mim, assim, tipo... E naquele momento, por que eu me sentia culpada? Porque a minha mãe estava passando por uma fase de depressão muito difícil. Justamente quando eu tava falando com ela no telefone, ela tinha mandado alguns áudios chorando, a gente tava meio que... E eu longe, e assim, eu não tinha como ajudar naquele momento de algumas maneiras. E minha mãe tava passando por depressão, minha mãe tomava remédio pra dormir, remédio pra acordar todos os dias. Então, na minha cabeça era, olha, mais um problema que minha mãe não vai aguentar mais isso. Né? E quantas vezes que a gente passa por isso? Porque a autoculpa, ela é... Olha, eu posso dizer que é os piores dos sentimentos, assim, quando você se culpa por algo que você muitas vezes nem tem essa responsabilidade. E mesmo quando você tem, você tem que se perdoar. E naquele momento eu me culpava, por isso que eu não queria que avisasse minha mãe. Mas não tinha como não avisar. Tinha que ter alguém familiar, né? Aí ligaram pra minha mãe e meu irmão foram até o hospital. E naquele momento de espera, até eles chegarem, eles me encostaram num canto, assim, de uma sala. Eles me encostaram. E lá eu fiquei toda tampada. Até então eu já não chorava. Eu só gritava de dores naquele momento. E aí, quando eles me encostaram, eu tava esperando minha mãe. Mas você não tinha a menor consciência do que tinha acontecido ainda. Não tinha me visto o corpo. Não tinha visto. E aí chegou minha mãe e meu irmão. E eu lembro que quando eles entraram na sala, fazia 1 ano que eu não conversava com meu irmão. Eu até conto um pouquinho disso no livro. 1 ano sem conversar com meu irmão, por ego, por orgulho, enfim. Eles chegaram, o meu irmão vem direto na minha cabeça. Eu tava de costas, ele chega pelas costas, minha mãe vem do lado. E a minha mãe é aquela mulher forte, sabe? Aquela mulher que, tipo assim, ela sentia no coração que era algo... Meu irmão falou, mãe, mas a Josi é toda descuidada, ela tomou um choquinho, não sei o que. Minha mãe falou no carro, não é um choquinho. É grave o que aconteceu com a Josi. E ela chegou do meu lado, o meu irmão com a mão na minha cabeça, ele falou assim, mana, fica tranquila que eu tô aqui. Porque na hora, quando eu escutei a voz da minha mãe e do meu irmão, eu entrei num desespero, num choro absurdo. Foi um momento assim que daí eu desabei chorar. E a minha mãe veio no meu lado e ela disse, minha filha, fica tranquila, a gente tá aqui, tá tudo bem. Já passou. Forte, assim, uma força, que ela sempre teve. E ela me ensinou muito a ser assim. Naquele momento, quer dizer, até as dificuldades emocionais que ela estava passando foram colocadas de lado por amor à filha, né? Muito. E aquilo me acalmou, né? E eu lembro que meu irmão colocou a mão assim. E disse, mana, fica tranquila, eu tô aqui. E passou um filme na minha cabeça. Um filme, literalmente assim. E aquilo me acalmou. E a minha mãe ergueu, assim, quando ela levantou a minha blusa, ela se apavorou, mas ela se manteve calma e o meu irmão saiu da sala. Mas você sentiu que ali algo estava errado. Ela levantou e o meu irmão começou a passar mal e foi pra fora. E ali eu falei, meu Deus, é forte mesmo, E ali, assim, a minha mãe ficou ali. Obrigada, André. Minha mãe ficou ali e
ali começou, né? Ali eu sou internada e começou todo o processo. Eu não sabia o que ia acontecer. Aí chegou o médico, né? Meu irmão saiu. Foi acho que até um pouquinho antes do meu irmão sair. O médico chegou e falou assim: bom, eles têm que ser extremamente frios, diretos. Ele falou: bom, mamãe, seguinte, a gente acalmou as dores da Josi, enfim. Nas próximas 48 horas a gente não pode mexer na Josi. Ela só pode ficar em observação. Porque a gente não sabe como estão os órgãos dela. Então, nesse período, o coração dela ainda pode parar. Bem, exatamente assim. O coração dela ainda pode parar. O rim pode parar. A Josi, a gente não sabe se a Josi vai sobreviver. Tipo assim, a Josi ainda pode, né, morrer. Não lembro como é que ele falou ali. A Josi ainda sabe se a Josi vai sobreviver. O rim dela pode parar, o coração dela pode parar. Não, ele fala assim: se a Josi sobreviver, ela pode fazer hemodiálise pro resto da vida e ter várias sequelas ainda. Então, só depois das 48 horas pra mexer nela. Então, o que vocês podem fazer agora é orar. Saiu da sala. E aí foi onde começou. Eu tenho certeza absoluta, Gabi. Assim, de plena certeza, porque eu senti isso. O que me passou às 48 horas foi a oração. Porque entrou além do meu time, além de todo o pessoal que vivia comigo, eles começaram a ligar para os times do Brasil inteiro, fora do Brasil. Gabi, naquele processo, eu recebi um vídeo do CEO da empresa, com mais de 1 milhão de membros. O CEO da empresa gravou um vídeo em inglês, eu nem entendo inglês. Eu tava no hospital, eu recebi aquele vídeo do CEO. Uma empresa que fatura bilhões, todo mundo começou a se ligar, falou: a gente precisa de oração, a gente precisa de oração. E ele me mandou, eu lembro que ele falava: ô Josi. Eu nem sabia, tiveram que traduzir pra mim do tanto que as pessoas se mobilizaram pra isso, né? E eu tenho certeza que foi Deus que me manteve ali. Ele me deu a segunda chance de viver. E de tanta oração que eles fizeram, eles começaram a se contatar para que eu fosse transferida para um centro especializado de queimados mesmo. Porque, às vezes, as pessoas elas não morrem do ocorrido. Mas a queimadura, a queimadura em si, para você pegar uma infecção hospitalar, porque você fica com tudo exposto, né? Tudo. E sem imunidade nenhuma, né? Porque fica tudo ali, né? Então, se você não tá num centro especializado para aquilo, grandes chances de poder ocorrer outras coisas. Então, além de eles orarem por mim, quando eu passei das 48 horas, começou a oração para que eu conseguisse a transferência para esse centro, que era em Lages, né? Lages tem um centro para queimados mesmo, onde são 8 quartos apenas. É mesmo. E não tinha vaga. Não tinha. Porque é uma coisa bem especializada, né? E sem, assim, sem saber quando que poderia ter. Então, eu fiquei ali uns 5... Eu não lembro quanto tempo agora, ali eu não lembro as datas. E aí, pela sorte, alguém recebeu alta. E aí eles me colocaram, assim, tinha outro, eu não sei como é que foi. Foi Deus mesmo. Conseguiram a transferência pra mim, aí eu tava na sonda, eles me colocaram numa sonda, por quê? Eu tinha que beber muita água pro meu rim funcionar muito. E como eu tinha dificuldade de ficar de pé, eles tiveram que me colocar numa sonda. E aí eu fui de ambulância também fazer esse trajeto, e deve ser uns 300, 400 quilômetros, na sonda também. E eu lembro que nesse trajeto a minha sonda parou de funcionar. E a minha barriga começou a inchar, uma vontade de ir no banheiro, e a sonda... Eu lembro que eu cheguei em Lages, nessa loucura ainda também. E lá, eu quero ter ainda a honra de poder voltar lá, porque eu fui muito bem tratada. Eu digo que foram anjos. Eu tenho uma admiração pelos enfermeiros, do trabalho que eles têm. É um dom mesmo. E aqueles enfermeiros me trataram com amor, com cuidado, quando eles iam me dar banho, porque assim, eu tomava banho numa cama de inox. Você é deitado naquela cama de inox, é colocado morfina e tem que ser feito raspagem na pele morta. Então, na pele que ela é queimada, você tem que raspar para que a nova venha. Isso era diário? Todos os dias. Era um banho por dia. Aí fazia tudo, lavava, passava as pomadas cicatrizantes e te enrolava, né? Como uma mumiazinha. E muitas vezes aquela
colava. Quando você ia tomar o próximo banho, Colava. né? Colava, tinha que... Enfim, eles tinham que ter um cuidado, eles colocavam música, sabe? Eles colocavam, às vezes, até uns funk, assim, sabe? Bem agitado. Naquele momento, para que você esquecesse da dor, eles brincavam. Eu tive um cuidado, aí tinha um acompanhamento de fisioterapeuta, de nutricionista, psicólogo. Tudo que você comia era para ajudar na cicatrização. Tanto que a minha mão, ó, pode ver, eu não sei onde que eu poderia mostrar aqui, mas olha. André consegue botar um pouco. Passa aqui pra cá, ó. Isso, ó. Aqui, ó. A minha mão, ela é assim, ó, porque depois eu tinha que fazer fisioterapia, eu não fiz mais, né? Mas olha, tem a cicatriz aqui, porque no varão, quando eu peguei, ele pegou, né? Então abriu aqui, né? As mãos aqui, passou pelas minhas mãos, ó. Então tem várias marcas no braço. E aí eles faziam fisioterapia nos meus dedos, né? No corpo todo, né? Pra que eu pudesse voltar. Depois era pra fazer mais fisioterapia, eu não fiz no dedinho, né? Tanto que aqui tem que fazer cirurgia pra tirar esse, né? Pra que ele volte. Então teve todo esse cuidado. E minha mãe o tempo todo comigo, né? Eu lembro que a minha mãe, ela dormiu sentada. A gente ficou 20 dias, eu acho, naquele centro. Minha mãe dormia sentada do meu lado, me dava comida na boca. Minha mãe foi um anjo, assim, me ajudava no banho. E depois, quando eu volto pra casa, minha mãe ainda me deu banho em casa. Eu tive uma outra amiga, a Juju, pode ser que ela vai estar vendo aí, que também, eu lembro, ela falou assim, nunca imaginei que ia ter que limpar sua bunda, menina. Ela era a minha diretora dentro do projeto que eu trabalhava, foi ela que, né, ela era minha líder, digamos assim. Então eu lembro que ela também me ajudou muito. Foram várias pessoas que me ajudaram, assim, de uma maneira surreal, assim, como eles me cuidaram, o quanto eles oraram e o quanto eles me ajudaram. E minha mãe passou também depois em casa 30 dias me dando banho. Deus vai levantando, né? E como foi essa questão, assim, da sua mãe? Quer dizer, um pouquinho antes disso, você ajudando a sua mãe a sair de uma depressão, não é? E aí, ela, no meio desse quadro emocional, ela passa a ser uma pessoa que precisa cuidar da filha. E aí Deus cura ela da depressão. Eu gosto de enfatizar isso, Gabi, porque naquele período, eu lembro que minha mãe, pode ser que ela tomou um remédio ou outro, mas a minha mãe, ela literalmente, ela é curada da depressão ali. Foi muito bonito, porque é como se fosse assim. Que minha mãe é uma mulher muito de Deus. A minha mãe é uma pessoa de servir, ela é muito amada, ela pega a dor das outras pessoas, ela deixa dela. A minha mãe tá lá em Xanxerê agora, às vezes quando eu ligo pra ela, ela diz assim, não, então tinha uma família que precisava de uma geladeira, aí eu fui lá, sabe aqueles negócios do Facebook que vende coisas, né? Ela falou, eu achei uma geladeira, Josi, por tantos reais. Aí eu fui lá, eu comprei a geladeira, aí agora alguém vai conseguir entregar. Alguém vai fazer casa. A minha mãe já faz a obra do servir ela dentro das condições dela. E naquele momento, Deus cura ela. É como se fosse que, assim, eu passei Deus por não uma estava dor. só mexendo com você. Não. E ela trouxe meu irmão de volta pra minha Exatamente. vida também, assim. Nós estávamos um ano. Meu irmão tinha feito aniversário em outubro, eu nem liguei pra ele pra dar os parabéns, porque orgulho, ego. Então hoje, mesmo longe, porque, né, Deus está trabalhando muito em mim com uma missão. Com outros propósitos, então, né? a gente fica longe, eu vejo muito menos ele do que muitas outras pessoas, a minha mãe também. Mas eles estão nas minhas orações diárias, né? E a gente, de vez em quando, se liga, né? Sim. Assim, eu te amo, conta comigo, eu tô aqui. Porque muitas vezes a distância... Existe uma proximidade de ver, mas a distância emocional, ela é muito pior do que uma distância física. Às vezes a gente está convivendo com pessoas ali diariamente, aparentando que você está perto, mas seu coração está longe. E às vezes distante, o seu coração está junto. E você está muito mais conectado com a pessoa do que só se estivesse próximo. Hoje eu vejo muitas famílias, Gabi, e muitas pais com seus filhos. Eu estou na presença. Isso aí. Mas eu não estou presente. Isso aí. Estou na presença, mas a minha cabeça tá lá no celular. A minha cabeça tá lá na conta que eu tenho que pagar, tá lá. Eu não estou presente com a pessoa. Eu me apresento, mas não estou presente. Não é? Exatamente isso.
E, nossa, isso gera muitos traumas, isso, né? Enfim, não entrando muito nesse mérito. Mas minha mãe, ela, naquele momento, ela tira forças que Deus dá pra ela, porque eu tenho certeza que ali é Deus, que a mãe é uma pessoa de muita fé, de orar do jeito dela, né? Minha mãe hoje, ela não frequenta uma igreja, mas ela tem as orações dela, as coisas que ela acredita. Uma mulher de muita fé. E me cuidou. E meu irmão volta a ter o meu relacionamento com o meu irmão. Então eu sempre enfatizo isso, tanto no livro quanto nas minhas palestras, e assim, se você tem alguém pra perdoar, se você tem alguém que você tem algo pra resolver, não importa se você tá certo. Não é querer ter razão, sabe? Porque muitas vezes, pra que ter adianta razão, né? Você deixa de viver no amor, você deixa de viver... Você deixa de viver com amor. Porque Jesus é amor, né? Então, eu sempre falo assim, como que Jesus agiria aqui? Eu tô tendo que tomar uma decisão. Jesus foi, né? Deus manda seu filho. Jesus já morre, já é entregue, já é crucificado para que nós fôssemos perdoados. Então, nós já somos perdoados. Quem sou eu nessa face da terra para não perdoar alguém? Gabi, eu não tenho o direito de não perdoar. Pode me doer, pode ser que eu tenha o meu tempo, mas eu tenho que perdoar. Porque quando eu perdoo, é sobre mim. Se a outra pessoa vai receber, já é uma consequência. Exatamente. Mas muitas vezes aquela pessoa está precisando daquilo. Porque eu nem sei como que ela levou aquela situação. Então, muitas vezes, ela está me culpando, mas também ela está se culpando. E quando eu perdoo ela, você, além de você viver uma cura, uma transformação, uma leveza, pode ser que aquela outra pessoa que está do outro lado, ela receba a cura também e dizendo assim, nossa, eu estava carregando uma culpa. Porque, Gabi, como se fosse esse copo, ó, eu falo nos meus treinamentos. É o mesmo copo. Então, esse copo é a situação, esse copo é o acontecido, esse copo é a briga, esse copo é a dificuldade, esse copo é tudo, né? É a situação. O mesmo copo, você é uma pessoa, eu sou outra. Você carrega uma crença, eu carrego outra. O mesmo copo, para nós duas, nós vemos esse copo de uma maneira diferente. Até se eu colocar aqui na nossa visão, você tá vendo uma coisa, eu tô vendo outra com o copo. Então, numa mesma situação, eu li de uma maneira, eu senti de uma maneira, você, Gabi, de outra. E a gente, muitas vezes, um culpa o outro e não senta para conversar. Aí eu tenho aquela historinha na minha cabeça sobre a situação. Historinha que já virou verdade, né? Uma historinha que eu já conjecturei tudo, né? Já fiz tudo ali. Enraizei. Aí eu, por causa simplesmente do meu ego, do meu orgulho, eu não sento com a Gabi e diz assim, Gabi, não importa o que aconteceu, mas eu quero dizer pra você que eu te perdoo. Eu te perdoo e também quero te pedir perdão. Né? Porque são coisas diferentes, sim, né? Tu me perdoa e não importa se tá certo ou tá errado. Isso aí. E muitas vezes aquela outra pessoa vai dizer assim, não, Josi, mas não é assim, né? Você não tem nada pra me perdoar. Como assim não? E aí, você consegue entender que ambos carregam, muitas vezes, ou uma culpa, uma briga, que o amor, aí no meio disso vem o amor, porque você perdoar é você carregar amor. É verdade. Né? Que era o que Jesus fez, né? Jesus era amor. Então, quando ele fala, né, Pai, né, Senhor, os perdoa porque eles não sabem o que eles fazem, quem consegue isso tá carregado de amor. E aí, Gabi, entra no ponto de quando a gente começa a ter o relacionamento com Deus, nós só conseguimos ter esse amor por estar em conexão com Deus. Então, como que eu vou... Porque nós só damos o que nós temos, né? É verdade. Como que eu vou dar amor se eu tô distante de Deus? Se eu não tenho o amor do Pai? Se eu não tenho a conexão com Jesus? Porque, né? Vou ao Pai através de Jesus. Então, não tem como a gente não viver na intimidade com Deus, né? E não aceitar E continuar sendo Jesus, a mesma pessoa, né? Então, assim, hoje, igual eu falei pra você antes, que vontade de viver 24 horas na presença do Senhor, vivendo só 100%. Quem dera que a gente pudesse viver. Tem como? Eu não sei. Até tô falando uma coisa aqui.
Eu tô falando aqui uma coisa que eu não sei. Pode ser que exista e eu quero conhecer, mas eu creio que o mundo, né? Nós estamos num mundo real, porque existe o mundo ideal. Isso aí. E o mundo real. E nós estamos vivendo num mundo que ele é um mundo real. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, a gente vive as dificuldades, né? Com o dia a dia com as pessoas. Então, A gente lida com as situações com pessoas diferentes do que a gente pensa o tempo inteiro. Então, por isso que às vezes eu falo, não dá pra viver 100%. Mas o quanto melhor a gente, ou mais a gente conseguir desenvolver essa intimidade, ter esse tempo, né? E aprender a ter esse tempo de qualidade com Deus. Eu gosto de dizer que Deus fez com que eu passasse tudo isso. Para que daí nesse processo, Gabi, quando eu tô em casa, que eu volto ali em início de janeiro, eu volto para casa. Janeiro passou desse processo, minha mãe volta pra casa dela, eu fico sozinha e fecha a pandemia. E aí começa todo o caos da pandemia. E eu tinha até cirurgia marcada, porque nós íamos fazer um enxerto nessa parte, porque para acelerar o processo de cicatrização. E nem isso aconteceu. Então, por isso que também essa marca toda que eu tenho aqui, essa cicatriz que eu tenho hoje, que as mulheres veem, foi porque eu não fiz enxerto, porque naquele momento eu comecei com toda aquela briga ali da mente, do corpo e do espírito, né? Porque Começou uma segunda etapa do teu confronto e da aceitação, né? Isso. Eu comecei, né? Tá tudo bem. Eu tenho que ser grata porque eu tô viva, então tá tudo bem. Essas marcas, depois eu faço tatuagem, depois eu faço uma cirurgia. Eu tiro elas. Eu não queria elas. E até eu dizia, né? Que homem que vai me aceitar agora? Com todas essas marcas. Então, era os picos e os vales, né? Ao mesmo tempo que eu tinha a fé, e que eu tinha amor, e que eu tinha gratidão, eu falava também, mas por que comigo? Porque então, né? Como que foi seu encontro com Jesus? Aí foi nesse período ali que eu comecei a me ajoelhar. Então, naquela época, eu era católica, né? Eu estava na igreja... Eu estava frequentando a igreja católica, que eu fui batizada católica. E eu rezava terço. Só que eu não sabia rezar o terço. E o pessoal que estava ao meu redor eram católicos e eles diziam assim: Josi, começa a rezar o terço todos os dias. E eu comecei a rezar o terço todos os dias. Só que eu rezava o terço e muitas vezes eu rezava no automático. Por quê? Eu me preocupava muito mais Pra conseguir fazer como orar, porque eu não sabia ali como, do que verdadeiramente se colocar pra Deus, né? Mas eu tinha aquele momento ali. Então, eu tinha muitas vezes que eu disse assim, será que isso aqui tá funcionando? Porque antes eu não tinha nada, Gabi. Eu não entendia nada, eu não lia a Bíblia. Eu não ajoelhava pra orar. Eu não tinha momento com Deus. Eu levantava na vida automática da vida. Uhum. Às vezes eu pedia, Senhor, me ajuda nisso aqui. Mas era extremamente raso. E Deus quer a gente no profundo. Deus quer que a gente mergulhe. E foi assim que eu comecei. Então, eu ajoelhava. Daí começou a pandemia. Nesse tempo, como é que tava seu emprego? Estava de licença? Então, nessa época, como eu trabalhava para mim, e nós trabalhávamos com vendas, era marketing de relacionamento, eu já tinha uma cartela de clientes construídos, então eu tinha uma renda passiva que entrava, uma renda residual, pelo trabalho que eu tinha feito já. Então, o meu time, eu já tinha líderes que trabalhavam junto comigo e que, inclusive, parece que eles trabalharam mais ainda, sabe? E nós temos que trabalhar, porque a Josi tem que bater nível, a Josi tem que isso. Eles trabalharam, assim, junto comigo, por mim, na verdade, né? Porque eu não fazia mais apresentação do meu negócio. Uhum. Eu não conseguia. E naquele período todo, eles continuaram trabalhando e eles vinham apresentações novas, o negócio estava acontecendo e eu não estava mais a par ali. E aí foi quando eu comecei a orar o terço e aí meu primeiro encontro mesmo com Deus foi no meu quarto, que aí eu contei um pouquinho na nossa live, que essa minha líder que trabalhava junto comigo, ela foi um pouquinho antes de fechar a pandemia ali, né? Acho que fechou em início de março. Foi. Já tava aquela bagunça. Vai, não vai, não vai. Foi tá março, vindo pro Brasil, quase final de março. Gente, em datas pode ser que eu minta. Ai, ó, ela lá entrou na live, inclusive agora. Juju, tá aí, ó. Se ela ficou, eu não sei, mas que ela entrou.
ela vai saber disso que eu tô falando. Eu lembro que ela me mandou uma mensagem, ela tava num retiro, aqui pra cima, ela aqui pra cima. Era um retiro da Igreja Católica. Ela tava passando por um momento espiritual também na vida dela muito forte. E eu lembro que ela me mandou uma mensagem. Ela é capaz de ter print, tá? Ela é capaz de ter isso ainda. Ela falou, Josi, foi mais ou menos assim. Josi, hoje, quando você for orar, fazer tua oração, conversa com Deus e pede para que você volte a ser Josi que você era. Pede para que Ele te toque, para que aquilo, né, para que você realmente volte a ser a pessoa que você era. Resumindo. Eu falei, tá bom. Ela tava no retiro, eu falei, eu senti isso, fala com ele. E naquele dia caiu um dilúvio. Chuva, 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 para que Deus mandava. Meu apartamento, ele era muito grande, tinha 4 quartos. E eu não dormi no meu naquele dia. Eu fui para um quarto de hóspedes, que inclusive era um quarto que quando eles iam para lá, o marido dela na época, namorado dela na época ficava. Eu lembro que eu deitei naquela cama, Gabi, e eu deitei. Eu lembro que eu fiz a oração deitadinha, assim. Chuva, chuva, e eu me entreguei literalmente, assim, na vulnerabilidade mesmo, do meu jeitinho. E eu falei assim, Senhor, e eu chorava. Acho que tudo um pouco que eu tinha guardado, eu chorava naquela noite. E eu lembro que eu dizia, Senhor, eu não aguento mais. Por favor, se for pra eu voltar, até com o negócio em si, sabe? Se for pra eu voltar, se eu fazer de novo isso e voltar com força, que o Senhor me ajude, porque que o Senhor me mostre, que o Senhor toque aqui, porque eu não consigo. Eu não aguento mais essa minha situação. Eu quero voltar a ser a Josi que eu era. Exatamente assim, nessas palavras. E aí eu lembro que foi minha primeira experiência. Eu lembro que eu senti a presença de Jesus. E eu lembro que eu escutei uma voz, um amor incondicional. Olha, eu chego no coração assim. Foi algo surreal. Assim, eu lembro que ele me falou assim, minha filha, como eu sempre estive aqui. Como se me mimando mesmo, me abraçando. Eu lembro que ele falou assim, mas eu quero te dizer que você não vai mais voltar a ser Josi que você era. Você até quer. Mas você não vai voltar. Porque a partir de agora você é uma nova Josi. E ele quis me dizer assim, uma Josi melhor, uma Josi mais forte, uma Josi... Você é uma nova Josi. Literalmente, eu te dei vestes novas. Foi esse o meu sentimento na época. E aí que eu me desabei mais ainda. Ele falou, você não vai mais voltar. Você é uma nova Josi, uma nova criatura. Daqui pra frente, coisa nova. E aí, foi onde eu falei, tá bom, tudo bem. E tem uma parte dessa história, Gabi, que eu não lembro o nome do guri, mas essa experiência que eu tive com Deus, ela deve ter sido mais ou menos uma meia-noite e pouquinho. E eu entendi o recado. Falei, então tá bom. Me senti amada, me senti confortável. E eu falava assim nas minhas orações, eu dizia assim, como que as pessoas escutam Deus? Como que é esse negócio de escutar, de experimentar? Porque eu nunca tive isso. Eu não sabia o que era aquilo. E ali eu disse assim, é isso. E muitas vezes não tem como você explicar, né? As pessoas, muitas vezes, elas querem ter essa experiência, elas querem que você explique, que você diga. Não tem como Aquele explicar. louvor acho que é do Thales, né? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Eu tô aqui explicando o meu jeitinho, mas assim, a pessoa tem... Gente, eu descobri que tem alguém aqui que canta maravilhosamente. Ontem eu e a Paty estavam conversando. Eu falei, não, a Gabi canta. Eu falei, então, eu vi um vídeo e realmente eu vi ela não só pregando, ministrando, mas eu vi ela cantando. Ela canta mesmo? Ela falou, canta. E é tão gostoso escutar ela cantando. Sei que tem teu filho lá também, né? Faz parte do louvor. Isso aí. E aí, naquele período, Gabi, à meia-noite, no momento que eu vivi todo aquele momento, Deus tocou alguém de um lugar do mundo aí que eu, alguns meses atrás, tinha mandado uma mensagem para essa pessoa e ele nunca tinha aberto a mensagem. E naquela noite, ele via aquela mensagem no Instagram, com aquele negocinho de não lida, e ele começou a fuçar. Eu vou te dizer assim, essa experiência foi em fevereiro, mais ou menos, fevereiro para março. Essa mensagem eu tinha mandado para ele como se fosse em maio do outro ano. Quase um ano depois. E ele começou. Rodou.
Até que ele achou minha mensagem. E eu tava prospectando ele pro meu negócio. Eu queria apresentar o meu negócio para ele. E ele me respondeu naquele momento: oi, Josi, agora que eu vi sua mensagem, alguma coisa nesse sentido. Sim, podemos conversar. E eu lembro que ele me respondeu e me passou o número dele ou algo assim. Eu lembro que 7 horas da manhã eu acordei e eu vi a mensagem dele. Respondi. E ele queria, de toda maneira, conhecer o meu negócio. Gabi, eu não tinha apresentação no meu computador. Desde o meu acidente, eu nunca mais tinha feito nenhuma apresentação. E eu queria fugir dele. Eu queria marcar para 2, 3 dias. Que eu falei assim, não, eu tenho que abaixar a apresentação, dar uma treinadinha pra ver e tal. E eu querendo me escapar. Eu falei, não, eu tenho reunião terça, quarta. Eu lembro que eu falei assim... Aí veio o Espírito Santo, falou assim pra mim: você vai. Você vai. Eu lembro que ele falou assim, Josi, eu só posso hoje, 1h30 da tarde. Eram 11 horas. Eu tava indo ali com ele. O Espírito Santo falou pra mim: vai, eu tô contigo. Não importa o que você vai falar. Eu tô contigo. Faz do teu jeito. Com o que você sabe. E aí a gente marcou 1h30, 11 horas. Eu pedi apresentação pra um líder meu. O líder me passou, eu fiz o download, almocei, orei. E entrei na conversa com ele. Naquele dia, a 1h30. Eu vou até procurar ele no Instagram, porque eu não sei se eu sigo mais ele ou se ele me segue. Naquele dia, eu senti o amor de Deus e voltei. Eu voltei pra ativa. Mas entendendo que não era mais sobre mim. Sim. Eu não precisava ficar treinando, estudando tudo. Já estava dentro de mim. Eu lembro que foi uma conversa maravilhosa. Até hoje ele sabe, eu contei pra ele. E ele foi usado por Deus literalmente para que eu voltasse a me movimentar com os negócios. E ele sabe de toda essa história. Eu falei, você foi muito usado, muito usado. Tanto que a gente manteve um contato depois. Ele não fez o nosso negócio, mas ele foi, sabe, a gente fez outras ligações. Ele foi entendendo e se mover, e o quanto Deus usou ele para que eu voltasse naquele momento. Então, não é a hora que eu quero, a hora que Deus quer. Não é a pessoa que eu quero, é a pessoa que Deus quer. Não é como eu quero, aonde eu quero, não. É tudo para Ele, porque nós temos esse... Você vai ver aqui na palestra, eu vou falar sobre a gente querer controlar as coisas, né? Foi um pouquinho do que a gente já tinha falado antes. Nós mulheres, com esse nosso lado empreendedor, com o nosso lado de ter que galgar as coisas, ter que construir. Muitas vezes a gente vive no modo automático querendo controlar tudo, né? E ali eu fui aprendendo. Mas óbvio, depois dali eu tive ainda os meus altos e baixos de aceitação, né? Mas eu fui me movendo. Mas tem uma frase que eu falo... Você não deixou de caminhar por causa disso, né? Não. E assim, movimento gera movimento. Gabi, sempre leva isso pra vida. Movimento gera movimento. Se eu não tô me movimentando, não tem como Deus trabalhar em mim. Se eu tô trancada no meu quarto, que é o que tá acontecendo hoje em dia, né? A depressão, a ansiedade, pessoas se anulando, não conseguindo se movimentar, a tendência é sempre a gente cair mais. Então, eu digo que movimento gera movimento. Tô no movimento, errei, aprendi, volto. É no movimento que você vai sendo moldado. Se eu não tô fazendo nada... É verdade. Nada. Mas aí, nesse movimento... O movimento fala de vida, né? Exato. Você tá oxigenando a vida. Mesmo que você falou, mesmo que... Pera lá, não era assim, não. Vamos voltar e vamos fazer de novo. Mas eu tô gerando alguma coisa, né? Tô gerando energia, eu tô gerando uma frequência. Exato. E aí eu erro, né? E eu aprendo, a gente aprende muito mais com o erro. Sim. Então, assim, errei, ok. Errei. O que eu aprendi com esse erro? E bora voltar. E aí, óbvio, né? Tem uma... Pablo Marçal fala isso. Falha é diferente de errar. Então, errar é eu ficar persistindo no mesmo erro. Sim. Perdão. Falhar é eu errei e volto a ficar fazendo as mesmas coisas. Aí é falha. Mas quando eu erro e vejo, tá, errei, o que eu aprendi aqui, remanejo o que eu tenho que organizar aqui, volto pro caminho. Vou errar de novo, mas eu tenho que errar em outra coisa. Sim, não é mesmo, né? E aí vou indo. Então, foi esse processo. Aí no meio da pandemia toda, eu fui voltando, bati cargo, foi indo, sempre em Deus e o relacionamento com Deus. Aí eu entendi. Relacionamento para ter intimidade. E foi indo.
Só que em setembro, outubro, a empresa que eu trabalhava era de viagens, turismo. Aí a gente estava no auge da pandemia. A empresa acabou fazendo uma fusão com outra multinacional. Quem era brasileiro acabou se prejudicando. A gente teve que fazer escolhas. Eu escolhi não me manter ali. Eu tive que achar alternativas do que eu ia fazer. E aí, o que eu sei fazer? Eu sei ensinar, eu sei treinar. E aí foi quando eu abri abertamente a minha vida no Instagram e fui mais pro digital. Aí foi em dezembro que eu lancei meu primeiro cursinho mentoria para início de 2021. E ali que começou, Deus foi agindo, colocando o que eu podia fazer, as pessoas que eu podia cuidar. Hoje eu tô num outro nível. Hoje vem problemas pra mim, vem pessoas com níveis até espirituais, sabe? Mais forte, assim. Lá atrás, se vinham pessoas de como vem hoje, eu não daria conta. Sim. Mas Deus foi trabalhando. E aí foi quando eu lancei minha primeira mentoria, fui indo pro digital. Deus foi me usando com mulheres. E eu fui começando a compartilhar, porque eu já fazia a internet, eu já somei aí de muito tempo atrás, então eu fui indo mais pra isso. E aí Deus tocou meu coração, só que aí ali eu tenho problema financeiro. Aí ali é onde, quando a empresa quebra ali, enfim, aí eu tenho problema financeiro, onde eu morava eu não conseguia mais ficar. E aí é onde Deus começa a me mover de novo. Na verdade, assim, desde o meu acidente até hoje, eu venho tendo... Acho que a vida inteira a gente vai ter isso, né? Verdade. Se não é numa coisa, é em outra. Então, Deus vem, trabalha aqui, joga lá, vem um problema X pra resolver aqui, É a mão dele sobre o vaso, o oleiro. Ah, isso aí. Vai dando forma e forma. Hoje tu começa a entender, sabe? Toda vez que eu vou contando a minha história, eu digo assim, então tá, por isso que aconteceu aquilo, pra isso. E aí Deus me manda pra São Paulo, embaixo de oração. E aí é quando eu tenho que tomar a decisão de sair do apartamento. E aquela decisão era, ou eu volto pra casa da minha mãe, em Xanxerê, ou eu vinha pra São Paulo. Aí eu comecei a orar. E aí eu vim pra São Paulo no evento do Tony Allison. Você conhece Tony Allison? Conhece, né? Tony Allison é um cantor, missionário, enfim, pra quem não conhece. E eu venho num evento dele que só podiam 10 pessoas por causa da pandemia, né? Só 10 pessoas ao vivo, ele era online. Aí é onde eu conheço o Tony. E eu lembro que ali Deus usou o Tony. Ele soube da minha história, tudo, né? Porque no meio da pandemia, o que me manteve de pé foram as lives de oração do Tony pela manhã. Ele faz live de oração e tudo toda manhã. E ali eu me mantinha. Tinha dias que eu levantava no desespero e Deus falava comigo através dele. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. E aí Deus falou assim... Aí, antes de eu conhecer o Tony, eu recebi uma família que eu amo, que era a Silmara, que estava na live, que eu tenho que mandar o link para ela, inclusive. Para ela participar da conferência online. Eles falaram assim, por que você não vem morar pra cá? Fica aqui com nós, tem quarto pra você, tem tudo. Você vai recomeçar a tua vida. E ali eu comecei a orar sobre aquilo. Eu falei, cara, será que meu próximo é São Paulo? Eu comecei a falar com Deus. Deus, me leva pra onde o Senhor quiser, tá nas tuas mãos. E aí eu lembro que eu fui pro negócio do Tony e eu perguntei pro Tony. Falei, Tony, olha só, então minha situação tá essa. Eu tenho 2 decisões pra tomar. Ou eu venho embora pra São Paulo ou volto pra casa da minha mãe. E aí ali, Tony me deu um direcionamento. Eu voltei, continuei orando e falei, Senhor, então faz o teu mover aqui para que as coisas fluam. Gabi, em 10 dias eu tive que vir embora para São Paulo. Porque eu coloquei as coisas para vender do apartamento, eu não tinha mais nada. Em um dia, tudo, eu publiquei, não tinha mais geladeira, não tinha mais nada. Eu tive que sair. E assim, quando tu toma uma decisão, tu tem paz, né? Quando é Deus, tu tem paz. É verdade. Eu lembro que eu tava assim, entusiasmada. Porque eu fui tão debaixo da palavra pra São Paulo. E pra gente que é do Sul, falar no Rio de Janeiro e falar em São Paulo é como se fosse... todo mundo tem muito medo, né? Porque... Sim. Violência, assalto, a TV, vida né? perigosa. Tem alguns lugares, né? Não é tudo. Sim. E aí eu lembro que eu tava vindo num entusiasmo. Que medo o quê? Eu não pensava em nada disso. Eu tava embaixo da unção do Senhor. E eu, assim, animadíssima. Eu não pensei em problema, em risco, em dificuldade, nada. Porque Deus estava me direcionando. Eu tava com uma paz.
Eu lembro que eu encaixotei tudo e minha mãe e meu irmão foram me levar na rodoviária. E meus olhos brilhavam. Eu não sei explicar. Eu lembro que minha mãe me olhava assim, e eles preocupados, né? Aí acho que minha mãe até entrou na live agora. Ela vai saber, porque foi ela que me contou depois que eu não sabia. Ela me colocou no ônibus e ela foi pra casa. E ela disse que naquela noite ela chorou. Ela chorou porque ela disse assim: eu nunca vi uma força dessa numa menina. Ela disse assim: gente, que coragem. Que coragem, porque eu fiz tipo Abraão, sabe? Sim, deixou tudo. Gabi, eu vendi tudo que eu tinha, que não era muito também, né? Mas eu vendi pra você tudo. era. Pra mim era um pouco que eu tinha, era sua muito, vida né? ali. Pra Deus. Gabi, eu vendi tudo, assim, eu entreguei tudo e eu tava indo, tipo, literalmente, larga da sua parentela e vai, que eu vou abrir as portas. Pode ser que tem gente que não sabe disso, mas, Gabi, naquele momento eu vendi tudo pra pagar o aluguel, que naquele momento tava atrasado. Naquele momento, Deus, até pra eu sair, a mulher foi uma bênção, eu não precisei pagar multa, nada. Foi perfeito. E eu lembro que eu fui no próximo mês. Olha o que eu tô falando. Isso aqui, eu não sei se eu falei em rede social, Gabi. É uma vulnerabilidade minha e é a primeira vez que eu vou falar, creio eu. Não quero estar mentindo, mas eu tô falando disso de 1 ano, né? Ali do processo do meu acidente, até aí 1 ano e meio. Eu vou e o que eu ia receber no próximo mês eram R$800. Eu não tinha outro valor. Eu fui na fé literalmente que Deus iria prover. Porque aos olhos humanos eu não tomaria aquela decisão. Sim. Nunca. E aí eu lembro que Deus me colocou nessa família, que são meus pais, que não foram eles que me adotaram. Eu falo que eu adotei eles. E aí eu vou pra aquela família, eles falam: você pode ficar aqui o tempo que você quiser, sem pagar aluguel, nada. Se você quiser, comida, mas assim, aqui você tem tudo no tempo que você precisar. E aí eu nem fiquei 1 mês lá. Eu fiz uma reunião com o Tony. E o Tony, eu fui trabalhar pra equipe do Tony, pra ganhar um fixo. Só que daí o Tony me fala assim. Isso eu fui morar na Zona Leste ali de São Paulo, né, com essa família. E eu lembro que o Tony me faz uma proposta assim: tu quer trabalhar comigo? Tá, mas eu preciso que tu venha morar em Alphaville. Que eu vou montar aqui minhas coisas e todo mundo que vai trabalhar comigo precisa estar aqui. E o Tony, não dá. Como que você vai morar em Alphaville, né? Com um dos lugares mais caros de São Paulo. O metro quadrado mais caro. E eu volto pra casa e vai procurando alguma coisa. Ele começou até a procurar também. E eu vou procurando, e a proposta que ele me fez... Bom, resumo, Gabi. Eu fui morar em Alphaville pagando... tipo assim, o que eu ia pagar pra morar era o que eu ia receber dele. Mas Deus tocou meu coração e falou bem assim: vai. E o Tony, ele foi uma bênção na minha vida em todos os sentidos ali. Foi ele que me abriu portas, foi ele que confiou em mim, de trabalhar dentro, né, ali da casa com a esposa dele, com os filhos dele, com toda a equipe. De um coração ali gigantesco. E eu lembro que eu fui. Eu acho que até dos 800 eu ainda tive que tirar uma graninha pra colocar no aluguel. Mas Deus é comigo e Deus vai prover. Resumo, eu comecei a trabalhar e a gente trabalhava muito, porque o que eu fui fazer com o Tony também, eu tinha uma pouca experiência, mas assim, muito trabalho. A gente fazia lançamentos e passava às vezes o final de semana. Teve vezes da gente trabalhar até meia-noite, 1 hora, eu chegar extremamente cansada e eu achar que eu não ia dar conta, de eu ajoelhar e dizer assim: Senhor, eu não sei se eu vou aguentar. Porque o ministério dele era muito grande, né? E ali eu tinha coisa que eu não sabia, mas eu tinha que fazer. Eu disse: não, eu vou aprender. Gabi, eu lembro que deu, sei lá, 1 mês, nem 2, trabalhando com o Tony. Não sei, Deus proveu ali, não faltou o que comer, foi indo. Deus o Tony é empreendedor e ele me deu a oportunidade de empreender junto com ele, também com o marketing e relacionamento, mas era mais com vendas diretas, uma empresa de produtos. Eu já tinha toda a experiência e o Tony me deu a oportunidade de ser uma líder junto com ele. E aí eu comecei a liderar, enfim. Aí Ai, Deus. Pra quem ia ganhar 800, começou a vir
1000, 2000. Deus foi provendo através dele. Eu não precisei, na minha força, Gabi, e com o meu medo, deixar de ter essas oportunidades. É como se fosse assim. Sabe aquela coisa, tipo assim, eu preciso de um milagre? Aham. Não é eu indo atrás, é você recebendo uma ligação, viu? Não é na força do braço, né? Não. Mas eu dei um passo da fé. Sim. Eu não tinha o chão. Literalmente, assim. Mas eu dei passo e Deus colocou o chão. Dali pra cá, foram muitos desafios. Principalmente financeiros, porque tudo que eu tinha que fazer era passo da fé. Eu não sabia o que viria, sabe? Então Deus foi me colocando. E aí eu fiquei esse ano de 2021 em São Paulo. E aí Deus começou a me incomodar. Começou a vir algumas dificuldades também, óbvio, até de me manter lá. Sim. Algumas coisas também eu não tinha conhecimento, então eu fiz algumas coisas erradas ali também, no sentido até de administrar o meu dinheiro. E aí não dava mais naquele período da maneira como que estava. Eu comecei a fazer alguns eventos. Ali também eu vendia minhas mentorias, começou a aparecer umas mentorias, então fui me mantendo. Assim, a experiência que eu vivi em Alphaville foi incrível. Só que eu comecei a receber eventos para fazer no Sul. E eu comecei a orar. E nas minhas orações, Deus me dava a resposta que eu não queria. Que era pra eu voltar pro Sul. Eu dizia, não, nem pensar que eu vou voltar pro Sul. Aqui eu tô no meio do Alphaville, onde tudo acontece. Não, nem pensar. Tô no meio do bom de tudo, né? Empresários, tudo. De tudo, assim. Ali eu falei, não, aqui é minha oportunidade. Não, tem que ficar aqui. Mas aí toda vez que eu orava, eu ia pra palavra, a resposta era... Volta pro Sul. E aí um dia o Espírito Santo falou comigo numa oração. Tá orgulhosinha? Tá preocupada com o que os outros vão falar? Porque foi bem assim, Gabi. Sim. Como assim? Deus me colocou aqui. Como é que eu vou voltar pra aqui? Era como se fosse que eu tivesse... Como se você estivesse voltando pra trás, né? Uhum. Mal sabia eu que Deus... venho pro Sul, faço 2, 3 eventos, treinamentos, eventos mesmo que eu fui contratada. E aí Deus me abre uma porta através de uma amiga. Eu volto pra casa dela em Concórdia. E ali eu vou visitar alguém em Pato Branco que eu conheci através do Tony, que era uma presidente de uma ONG. E ela me chamou para fazer um evento para algumas mulheres extremamente voluntário ali dentro da ONG. Elas arrecadaram e fizeram essa doação. E ela me fala assim, por que você não vem morar para Pato Branco? Nós precisamos tanto de alguém como você aqui na entidade, na ONG. A gente está crescendo e a gente não tem espaço ainda, mas eles faziam muita ação. O coração dessa mulher, assim, só quantas vezes choraram no escritório dela, junto com ela no salão. Ela tem um salão de beleza. E o coração dela, absurdo, de querer largar tudo, de tirar dinheiro do bolso dela para manter aquela entidade. E eu fui. Mal sabia eu que lá morava um irmão meu por parte do meu pai. Na verdade, eu sabia que ele morava, mas não sabia se era Pato Branco ou Palmas, uma cidade vizinha. E quando eu fui ministrar o evento ali, eu mandei mensagem para ele e falei assim, Matheus, né? Matheus, você mora em Pato Branco ou Paraná? Pato Branco ou Palmas? Tá. Ele, não, Pato Branco, era bem onde eu tava. Resumo, a gente se viu, né? Fomos jantar, porque a gente não tinha um relacionamento também de irmãos, a gente era, né? Ele tem 2 anos, 3, 4 anos mais novo que eu. E aí nós nos vimos, enfim, resumo, eu decidi passar uma temporada em Pato Branco. E eu pedi pra ele, irmão, posso passar uns 30, 40 dias na sua casa? Porque na época eu trabalhava muito online, então eu podia trabalhar de qualquer lugar. Vou pra Pato Branco. Ele falou, não, pode vir, fica aí os 30, 40 dias, depois você vê o que você vai fazer. Dos 30, 40 dias, eu fiz os meus primeiros eventos lá. Fiz imersão, resumo, fiquei 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, foi onde surgiu Por Trás das Cicatrizes, foi onde surgiu a imersão Incendeie Sua Vida, foi onde Deus me colocou com pessoas incríveis, que eu sou muito grata a todas as mulheres, porque foram elas que acreditaram, elas que faziam junto comigo, e eu fui crescendo, fiquei lá 1 ano e 5 meses, e Deus colocou, o meu irmão, eu sempre falo pra ele assim, quem criou o nome Por Trás da Cicatriz foi o Matheus. Deus me entregou, através de uma oração, todo o evento. E eu falei assim, tem que ter cicatriz, Matheus.
E o Mateus, numa conversa, assim, ele falou o nome e eu falei, é isso. Que Deus já tinha me mostrado tudo como fazer e o nome tinha que ser Com Cicatrizes e eu não... E aí foi onde surgiu Por Trás da Cicatriz, primeira edição, com 100 mulheres. E aí, na segunda edição, Deus também me deu todo o direcionamento. E ele me mostrava 300 mulheres. E eu falei assim, não. E aí, Deus mostrou 350 mulheres. Foi a segunda edição do Por Trás das Cicatrizes lá. E foi tudo onde o negócio começou. E aí, depois veio o livro e a gente se conheceu. E a palestra. Então, assim, e aí agora é Gramado, porque fui lá para fazer passeio. E aí Deus começou nas minhas orações. Tem um propósito pra você aqui nessa cidade. Exatamente isso. Tu tem um propósito aqui. Quanto tempo você vai ficar? Não sei. Pode ser 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. E eu viajo muito também, né, Gabi? Então, assim, lá é um pontinho, né? Da onde é um próximo nível que ele quer me levar. Então, também, as coisas que eu estou construindo em Gramado não aconteceriam se eu não tivesse passado por Pato Branco, se eu não tivesse passado por São Paulo, se eu não tivesse... Entende? Então, hoje eu olho e eu vejo que tudo, mesmo eu acredito nas decisões erradas que eu possa ter tomado, eu falei assim, tá bom. Porque eu vejo que Deus me deu também algumas oportunidades que eu também não soube aproveitar, sabe? Eu não soube muito ali como lidar, então ele foi fazendo um remanejo dentro do GPS, sabe? Sim, recalculando a rota. Recalculou e... Sempre te colocando de volta onde você precisa estar, né? Sim, porque no meio disso tudo, que é um resumo de um resumaço, assim, eu tive muitos desertos. De tipo assim, ter que tirar 30 dias, 40 dias em oração, em quebrantamento, em deserto mesmo. E nos desertos que Deus me trouxe todos os projetos novos que eu startava. E muitas vezes eu tinha medo, né? Sim. Eu disse assim, não, Senhor, eu não... Como assim? E aí Deus trazia. Se eu te mostrei, só faz que o resto eu coloco. E eu sempre tive essa audácia, assim. Eu sempre fui meio audaciosa, corajosa. Eu sempre quis fazer o que os outros não faziam. Então, eu sempre tive muito mais medo, Gabi, de não fazer do que fazer. Então, também, às vezes, eu já dei alguns passinhos um pouco maiores do que a minha perna, mas aquilo eu aprendia. Então, eu sempre tive muito mais medo de não fazer do que fazer. Isso é importante, né? Então, me trouxe aqui, assim, e aí a gente se conectou e eu vejo o quanto Deus, ele é maravilhoso quando nós obedecemos. É verdade. E eu queria... Olha, a gente tá com mais de 1 hora de podcast, tá? Meu, é quase meio-dia. E aí, assim, muita informação, né? Muita coisa boa. Mas a gente vai guardando essas surpresinhas ainda, porque na conferência, né? Deus tá trazendo. Mas eu queria que você desse uma mensagem, sabe? Pra esse povo. A gente sempre costuma dizer, né? Que tudo que a gente aproveita de bom que a mídia nos trouxe, que é essa coisa atemporal, que alcança lugares que a gente nem imagina. Então, a gente não sabe em que tempo, em que hora, em que país, em que cidade essa conversa vai chegar. Mas eu sei que em algum lugar vai ter uma pessoa que precisa ouvir a sua voz, que precisa ouvir a sua mensagem, que precisa ouvir a nossa conversa, porque vão ter pessoas aí que vão estar debaixo de cicatrizes, debaixo de situações de medo para avançar, para romper, para perdoar. E eu queria que você, olhando para aquela câmera ali, desse pra gente uma palavra para uma pessoa que se encontra nesse momento sem direção. Porque você ficou sem direção. Uma pessoa que nesse momento está assim, eu não sei que direção eu vou tomar. Para que a gente possa encerrar esse tempo, só esse podcast. Não que a gente vai continuar, mas esse podcast. Eu queria uma pessoa, essa palavra, sabe? O que Deus traz em seu coração agora para alguém que está sem direção? Gabi, assim, eu vou falar o que veio assim de primeiro no meu coração. Isso aí. Porque essa palavra veio falando comigo nesses últimos dias, na verdade. E assim, incessantemente. Eu não vou saber dizer bem certo a palavra, pode ser que até você saiba. Mas é lá em Mateus 11, 28 a 30. Venha a mim, vocês que estáis cansados Sobrecarregados. e sobrecarregados, que eu te darei descanso, né?
Algumas Bíblias aí, cada uma tem a sua versão. Mas falou comigo, Gabi, de cinco maneiras diferentes, por 5 pessoas diferentes, um dia atrás do outro. Porque também nesses dias atrás eu tô passando por tanta transição, né? Tanta transição. Isso, porque Deus tem pressa, né? Então, dessa palavra muito forte e eu vi que ela estava falando com muitas pessoas. E o momento que nós estamos vivendo hoje, seja se essa pessoa está vendo esse podcast daqui a 1 ano, seja daqui 5 dias, 10 dias, 30 dias. O que eu sinto no meu coração é que por esse controle todo que nós falamos aqui, da gente querer fazer na nossa força, o que nós queremos, os nossos sonhos, da nossa maneira, no nosso tempo, nós, que é o mal da humanidade, né? Eu posso, eu quero, eu faço. Sim, eu posso, eu quero, eu faço. Mas através de Jesus em mim, Cristo em mim. Então eu faço através dele. Não é sobre a minha força. Então, a mensagem que eu quero dizer, Gabi, é descansa. Descansa e acredita. É fé, fé, fé. Porque se você descansar, você acreditar e dizer assim, Senhor, beleza, eu vou fazer minha parte. Vou fazer a minha, que eu sei que o Senhor irá fazer a sua. Ele irá fazer, porque no meio da pandemia, eu lembro que o Espírito Santo me entregou minha primeira mentoria, que era o Movimento Metamorfose. Através das 4 fases, eu saía lá do casulo para borboleta, ele me mostrou, eu peguei aquele meu flip chart, eu desenhei inteiro, tava pronto. E o que o Espírito Santo me fala agora aqui, é que alguém vai ver essa mensagem, que tem projeto engavetado. Que tem projeto engavetado, que tem medo de fazer por alguma falta de recurso, por algum medo de não dar certo, algum medo de julgamento. É isso que eu tô sentindo aqui forte no meu coração. E eu quero dizer, se você tem, acredita. E o que eu quero, essa mensagem que eu vou deixar, tira da gaveta, olha todas as alternativas, ora que o Senhor vai te mandar o quem vai te ajudar a fazer. Porque não é como, não é quanto, não é quando, nada disso. Deus vai te mandar o quem vai te ajudar a fazer esse projeto. Porque é o quem, não é como, não é quando, não é quando. Nas tuas, humanamente, você olhando, você não consegue fazer. Você não tem recurso, você não tem tempo, você não tem pessoas. Eu não lembro qual que é pra olhar aqui. Você não tem recurso, você não tem tempo, sei lá, você se sente incapaz, você tem medo de julgamento, medo de fracassar, medo de não dar certo. Mas Deus manda te dizer, em nome de Jesus, tira, que Deus vai mandar o quem vai te ajudar a fazer. Porque na minha vida eu só cheguei até aqui porque sempre foi o quem. Sempre, nunca foi como. Porque o como tá nas minhas mãos. Só que quando Deus manda o quem, Ele manda o como junto. O quem vai te mostrar o passo a passo que você tem que fazer. E descansa, confia que Ele vai fazer o impossível. E naquele dia daquele projeto, não sei se é projeto teu, se é coisa tua, não sei. Ou se você tem alguém, pode ser, Gabi. Mas assim, naquele dia, o Espírito Santo, quando eu orei, eu vi aquele projeto lá. E eu orava e as coisas ali, o Espírito Santo falou assim pra mim: como que você quer que eu faça o negócio acontecer, que você tenha as alunas, se você não mostrou? É verdade. Eu coloquei no teu coração e você deixou parado. É verdade. Como que você quer que as mulheres digam um sim pra tua mentoria? Como que você quer tocar? Se você não fizer a sua parte, minha filha, o impossível deixa comigo. Mas pelo menos o possível você tem que fazer. É verdade. Eu só opero o milagre através da fé. A fé, ela é a ponte para o milagre. Se você não teve nenhum milagre ainda na sua vida, é porque a sua fé tá baixinha. Alimenta a sua fé. E a fé ela é alimentada com a palavra, todos os dias. Então, alimente a sua fé com a palavra, confia, descansa que Ele vai fazer. E foi onde eu coloquei para rodar o Metamorfose, acreditando em Deus. Foi onde eu fechei minha primeira mentoria individual. E foi através dessa mentoria que o Tony me conheceu e me abriu as portas de São Paulo. Eu tô lembrando disso aqui agora.
Então, o que Deus coloca no meu coração é a palavra. Mateus 11, 28 a 30. Leia agora, se você puder, nesse momento que você está vendo esse podcast. E lembra disso, se você tem algo que está engavetado, tira. Que Deus vai te trazer o quem. Ora para que Ele abra as portas. Ele vai abrir as portas dele, vai fechar as portas que não é para ser. E Ele irá prover essa mensagem. Coisa Gabi. linda, viu? E é sempre nisso, Gabi. Agora deixando aqui pra ti, é sempre nisso que eu me prostro e que eu confio. Amém. Porque humanamente falando, Gabi, tem coisas que eu fiz que eu nunca faria se eu olhasse pro humano. Se eu olhasse para as pessoas que não acreditassem, eu não teria feito as coisas que Deus colocou no meu coração. Porque por trás da cicatriz surgiu através de oração. Sim. No meu quarto. E Deus me mostrou. E eu falei assim, como assim? E em uma semana nós colocamos 100 mulheres que humanamente falando ninguém colocaria. Mas é que não foi a Josi. Sim. Foi Deus. E aí eu fiz só o possível. Ele me mostrou e eu fiz. O impossível foi Ele que fez. É Ele que vai tocar as mulheres. É Ele que vai trazer as mulheres. E o que você está fazendo... Ontem, conversando um pouco com a Paty, ela me contou um pouco mais da tua história. E se eu já te admirava, ali te admirei mais ainda. Porque ela falou, aonde a virada de chave da Gabi foi na humildade. Onde as pessoas não olharam para ela no nível que ela estava. No nível que realmente ela estava já de entrega, as pessoas deveriam tratar ela aqui, mas estavam tratando aqui. Só que hoje ela só tá, porque humildemente ela acreditou em quem é maior. E as pessoas que eram para estar com ela, seguir ela e que tinham o mesmo coração que ela, hoje estão com ela. 20 anos, 30 anos, sei lá. E o que você tá fazendo, eu quero que você saiba que a sua e o que eu tô falando aqui não sou eu, tá? E eu tô te falando como testemunho e com muito amor no meu coração. A sua confiança em mim. E o que você tá fazendo na minha vida, você vai chegar em pessoas que você nunca imaginou chegar. Porque a sua confiança em me trazer aqui, me abrir essa porta dentro de uma conferência, de um projeto que é o que Deus colocou no teu coração, que é o teu filhinho, que é o teu amorzinho, que é o teu projeto com Deus. Você confiou a mim e a todas essas mulheres que eu vou conhecer amanhã e que vão estar comigo. Eu quero te dizer que eu sinto que aqui é a nova fase da minha vida. Assim como foi com o Tony em São Paulo, assim como foi em Pato Branco, assim como está acontecendo os projetos em Gramado. Aqui, nesse evento, nessa conferência, eu vou ajudar você a levar a mensagem a curar muitas mulheres. Porque nós somos essa ferramenta. Então, Jesus vai fazer isso através de mim, através de você. Mas você tem a certeza absoluta que faz parte do meu ministério. E faz parte dessa fase que eu tenho que passar. Que eu também estou aqui para ser trabalhada, transformada e curada. Então, é só o primeiro nível, é só o primeiro passo. E eu declaro na sua vida que ano que vem vai ser o dobro. Quem sabe até o triplo. Quem sabe até 4, 5 vezes mais. Porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar muito. E o Bem Curadas, essa conferência, daqui 4, 5 anos, vai estar movimentando milhares de mulheres. Eu declaro isso na sua vida. E se em algum momento você pensou, né? Eu não sei se desistir, porque pelo menos na minha cabeça, todo dia passa a vontade de desistir. Mas quando eu estou em Deus, Ele me diz, desistir não é a opção. Então, lembra sempre disso. E que milhares de pessoas sejam impactadas através do teu ministério, que já são, mas que o Bem Curadas, daqui 5 anos, a gente possa olhar e dizer assim, nossa, eu estive lá, não sei quantas mulheres nós vamos estar ali, mas como Deus multiplicou 10 vezes mais, 5 vezes mais. Porque eu tinha que te agradecer, né? Do meu jeitinho, na minha... Porque eu sou assim. Realmente, da tua confiança em me entregar o seu mimo com Deus, assim, o teu filhinho, o teu bem mais precioso, que é esse ministério. Então, gratidão. E eu deixo aí, leia a palavra.
Mateus 11, 28, 30. Coisa linda, né? Tô aqui, tem ó, muito os pra plantos, gente né? Podcast, live, né? Meu Querida, Deus. é um presente, né? A gente Olha, agradece a muito Deus. E a gente tá ficando por aqui agradecendo a Deus, porque a gente sabe que quando você vê esse podcast, a nossa conferência já vai ter passado. Sim. Mas eu tenho certeza que você já vai ter passado por essa conferência e vai olhar esse podcast como testemunho Amém. daquilo que já Amém. está sendo, Glória a Deus. né, declarado antes de acontecer. Glória a Deus. Né? Então que você receba aí essa palavra, receba o nosso amor, o nosso carinho, sabendo que quando a gente descansa no Senhor, Ele supre todas as coisas, né, Tudo. Jus? Ele é perfeito. Beijo no seu coração. Fique Beijo, com Deus. gente. Tchau.